a Deus. Meus amados irmãos, nesse momento estaremos chamando aqueles que estarão sendo separados a presbítero e reconhecidos a presbíteros. Portanto, eu dou a mesma orientação à medida que forem chegando, se colocando aqui à frente do altar. Antônio Francisco Barbosa. Antônio Márcio Ferreira Soares. Antônio Nildo Ramos Pereira. Antônio Soares Júnior. Antônio Walter Brito Filho. Carlos Alberto de Amorim Julião. Edson Gomes Diniz. Edson Freitas de Abreu. Eleandro Francisco Santos das Chagas. Eliabe Chaves da Cruz. Elias Rodrigues Ferreira. Felipe Jardim Borges da Silva. Fernando Saraiva Freitas. Francisco Anderson Dias Messias. Francisco Daniel de Souza. Francisco das Chagas Antônio de Almeida. Francisco de Assis Pereira da Silva. Francisco de Assis Viana Costa. Francisco Firmo de Almeida. Francisco Lauro Versosa Alves. Geraldo Antônio da Silva Filho. Geraldo Frota da Silva. Irailton Pereira Nepomuceno. Jairo Araújo Aragão. Jean Carlos Jackson Oliveira Dourado. João de Almeida Barros Filho. Joelso da Silva Santos. Jorge Gomes de Santana. José Rondinelli Agostinho. Kelsey Brandão Pereira. Maicon Douglas Silva Ferreira. Maílson da Silva Pereira. Manuel Rodrigues de Melo Neto. Marcílio da Silva Oliveira. Marcos de Souza Pereira. Marcos Vinícius da Silva Delmiro. Paulo César Fernandes da Silva. Rafael Souza dos Santos. Raimundo Nonato dos Santos. Raimundo Nonato Santos Campos. Ricardo Ribeiro de Oliveira. Rubens Marinho dos Santos. Salatiel Barreto Freitas. Samuel da Silva Cardoso. Samimberg Ferreira Paulino. Stênio Cleiton Ferreira dos Santos. Tércio Moura da Silva. Ivanci Almeida Miranda. 48 presbíteros. Chamaremos agora os reconhecidos, reconhecimento a presbítero. Cristóvão Sobreira Pinto. Edmilson Silva de Abreu. Francisco José da Silva. Francisco Valdeci de Almeida. José Medeiros de Moraes Filho. José Otacílio Cunha Pinto. Lucenildo Borges Nunes. Marcelo de Queiroz Torres. José Adalto Ribeiro. 9 reconhecimentos que, somados aos 48 separados a presbítero, teremos 57 entre separados e reconhecidos. E destes 57, 25 já exercem a função de supervisor de congregação. Nesse momento, convidamos o pastor Antônio José Azevedo Pereira, o nosso presidente, para a palavra pastoral. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, olhar aqui para vocês. Glória a Deus. Essa tarde, estava perguntando a Jesus o que vos falar. E o Senhor trouxe uma palavra no meu coração. Quero compartilhar convosco. Na verdade, quero relembrá-los das palavras do apóstolo Paulo, do discurso que ele fez para os presbíteros lá em Éfeso. Quero relembrá-los daquelas palavras e daqueles santos ensinamentos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículos de números 18 e seguintes, até o de número 36.
Não irei ler todos os 36 versículos. Mas se você tem sua Bíblia, você acompanha, senão você pode acompanhar no telão. Vamos começar relembrando. Vamos começar o discurso, que não é meu, é de Paulo. Glória a Deus. Versículo de número 17. Essa é uma linda história, eu não vou fazer um preâmbulo, uma introdução da visita de Paulo à Macedônia, à Grécia, ou tantos outros detalhes, mas chegamos ao momento do discurso em que ele vai se despedir dos irmãos da igreja. E o que ele faz? Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Primeiro princípio, quando Paulo mandar chamar presbítero, o presbítero comparece. Digo amém, meus irmãos. Amém. Vou lembrar o discurso, porque hoje, pastor Zé de Oliveira, a gente manda chamar, e o irmão diz que ninguém encontra. O celular está fora de área, viaja ninguém sabe, marca reunião não vem, não aparece, desaparece. Mas naquele tempo, quando mandava chamar presbítero, ele aparecia. E vocês vão ser esses presbíteros, esses bispos que aparecem quando a liderança manda chamar. É bem verdade que era Paulo, mas hoje quando Antônio mandar chamar, você venha em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou mais rápido, irmãos, porque senão não vou terminar essa mensagem. Versículo 18. Aqui nós temos uma palavra relembrando o testemunho. O testemunho do presbítero tem que ser conhecido. E ele diz: logo que chegaram, atenderam o chamado. Junto dele disse-lhes: vós bem sabeis, meus irmãos, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós. Então Deus aponta para os presbíteros hoje, para esses servos do Senhor, vocês que têm servido ao Senhor como diácono, vocês que já em boa parte têm estado ministrando ao povo de Deus, servindo à mesa do Senhor, ensinando ao povo, conduzindo o rebanho. A palavra diz assim: como em todo o tempo me portei no meio de vós. A questão do testemunho pessoal do presbítero. O mesmo apóstolo Paulo, referindo-se ao texto que o pastor Messias leu, também em Timóteo, logo no primeiro versículo do capítulo 3, ele diz: esta é uma palavra fiel. Esta é uma palavra fiel. E ele diz: aquele que deseja o episcopado, o presbitério, excelente obra deseja. Convém, pois, aos presbíteros que sejam irrepreensíveis. Porte, testemunho. Marido de uma só mulher. Isso quer dizer porque existia um presbítero que tinha mais de uma. Mas aqui só tem uma. Glória a Deus. Não era lá em Mileto, lá em Éfeso, aqui em Fortaleza. Glória a Jesus. Que sejam vigilantes, sóbrios, hospitaleiros, irrepreensíveis, aptos a ensinar. Presbítero é homem apto a ensinar. Terceira coisa que eu quero vos lembrar, versículo de número 20 agora. Desculpa, versículo de número 19. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações pela cilada dos judeus que me sobrevieram. Meus irmãos, vocês estão sendo chamados para servir. Não se esqueçam que quando vocês são chamados ao presbitério, não estão sendo desconsagrados ao diaconato. Portanto, quando oferecerem a vocês uma salva para tirar a oferta, não diga assim: eu sou presbítero agora. Os irmãos estão entendendo bem, né, a mensagem? Porque a gente já precisou de presbítero, quando a gente mostra a salva, parece que ele está fugindo da cruz de Cristo.
Aqui não. Até pastor tira oferta se for preciso. E tem acontecido isso. Chamados para servir, meus irmãos, servindo ao Senhor com alegria, uma vida piedosa. Os irmãos dizem que é servindo com humildade. Isso fala de piedade, porque é servindo com a humildade, uma vida piedosa, projeta o serviço que cada um de vocês faz, como servindo ao Senhor. E esse serviço de humildade, esse serviço de amor, ele é feito com alegria. A alegria com que os irmãos estiverem servindo a igreja do Senhor, ao povo de Deus, aperfeiçoará o trabalho que vocês estarão realizando para Ele. O Senhor vai vos abençoar. Indo um pouco mais rápido, porque, meus irmãos, o tempo é muito resumido. Versículo de número 20 agora. Estou apenas lembrando a vocês. É bom porque a mensagem, o esboço só está na Bíblia, no capítulo 20. Versículo de número 20. Desculpe. 19. Estamos no 20. Como em nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Presbítero, são homens que pregam e ensinam a palavra do Senhor, que examina as Escrituras, que se esmera em ler a palavra, que não lê a palavra somente por causa de um compromisso da pregação. Nunca ouvi de meus irmãos, em momento algum, pelo estudo das Escrituras, para estudar a palavra, pelo estudo da teologia, para buscar mais conhecimento das Escrituras, para que o Senhor possa fazê-los sábios. O apóstolo Paulo disse muitas vezes aos seus filhos amados: procura apresentar-te a Deus, aprovado, com um obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem esta palavra da verdade. Ele não somente prega, mas ele também ensina, glória a Deus, o ensino das Escrituras. Ainda continuando, versículo 22 e 23, o apóstolo lembra aos presbíteros lá em Éfeso, como, versículo de número 22 e 23, e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Meus irmãos, presbíteros, eu não falo só para presbíteros, eu estou falando para todos os crentes, eu estou falando para o ministério, estou falando para os diáconos. Presbitério da igreja são homens que têm estreita comunhão com o Espírito Santo, que andam em sintonia com o Espírito Santo. Paulo estava lembrando, vocês não esqueçam, eu estava ligado com o Espírito Santo, e não somente isso, ele me revelou. Presbíteros da igreja são homens que recebem de Deus revelação, que andam em sintonia com o Espírito Santo, para ministrar o povo de Deus, para falar ao povo de Deus, para discernir entre um e o outro, para julgar entre uma causa e outra. Sintonia com o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas vamos em frente. Versículos agora de número 24. Mas em nada tenho a minha vida cor preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quero vos dizer que a prioridade de vocês é cumprir o ministério para o qual Deus os está chamando. Isso é prioridade. Cumpra o vosso ministério. Faça isso com alegria. Corra com paciência essa carreira que vos está proposta. Eu não vou garantir que é fácil fazê-lo, mas vocês precisam fazer. Cumpra o ministério. Tu, porém, cumpre o teu ministério. Quantas vezes Paulo falou isso? Meus irmãos, ainda, e já me caminhando para o final, mais duas coisas que quero lembrá-los, nesses últimos versículos, mas que são primordiais. A primeira delas é a questão, irmãos, do propósito. Versículo de número 27, 30, 33 e 35, você vai encontrar que o presbítero deve estar comprometido com o propósito de Deus.
E antes que você entenda melhor, eu quero relembrá-los. Versículo 27, Paulo diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus, todo o conselho de Deus. Pastor, eu não queria entender um pouco mais de que propósito é esse? O propósito de implantar o reino de Deus nos corações das pessoas, de viver esse reino de Deus, esse propósito que revela a multiforme sabedoria de Deus, aquilo que Deus pensa, os sentimentos de Deus, aquilo que Deus vai falar através de vocês, porque a palavra de Deus já vibra nos vossos corações. Como é triste, irmãos, hoje ver obreiros na casa do Senhor, que parece que estão levando adiante um ministério que não tem muito compromisso, um ministério e uma vida ministerial que parece que não estão vivendo com propósito, onde não há submissão, onde não há lealdade, onde não há responsabilidade, onde não há compromisso com a igreja, com o santo ministério, com a liderança, até às vezes com a sua própria congregação. Propósito. E quando o apóstolo Paulo está falando sobre esse propósito, ele aponta para os versículos de números 28. Olhai por vós, olhai pelo rebanho, examine-se a si mesmo, faça essa introspecção, provai-vos a vós mesmo. Quantas vezes o apóstolo Paulo manda nos fazer esse exame de nós mesmos? Como está a nossa espiritualidade, a nossa vida devocional, nosso compromisso com a palavra, nosso compromisso com o reino, nosso compromisso com a família, nosso compromisso com a esposa, com a companheira que Deus tem dado, porque sem ela os irmãos não estariam aqui. São mulheres que precisam ser honradas por vocês, porque elas serão um referencial para a igreja do Senhor. As jovens da igreja, as outras senhoras, olharão para as vossas esposas, para se posicionarem, para se vestirem, para falarem, para se conduzirem. Imagine essa responsabilidade. Olhe por vós mesmos, mas também olhe pelo rebanho do Senhor. Olhe para o rebanho, as necessidades do rebanho. Estamos falando de propósito, isso é propósito, meus irmãos. Veja no versículo de número 30 agora. Paulo estava preocupado. Versículo de número 29, desculpa. Ele está falando no 29, está falando de ameaças. O presbítero está cuidando do rebanho, o rebanho está sempre sob ameaça. O inimigo, ele tem um alvo de intimidação contra o rebanho do Senhor. E vocês serão os guardiões da igreja, do rebanho do Senhor. E diz o texto sagrado: tenham cuidado com o rebanho, porque eu quero dizer para vocês que virão lobos cruéis. E nós entendemos muito bem essa realidade. Paulo estava falando sobre todo o sistema maligno de heresias que se levantavam contra a igreja do Senhor, toda a oposição dos judaizantes e de tantas outras correntes filosóficas que estavam adentrando na igreja. Ele disse: eu me preocupo, quero que vocês olhem não só por vocês, mas pelo rebanho, porque isso vai acontecer. E no versículo 31 ele tem uma palavra santa que diz assim: vigiai. Irmãos, eu estou somente lembrando vocês. Veja o versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Eu oro por vocês. Leve a oração em consideração. Versículo de número 33, ele diz assim: irmãos, tenham cuidado com essa questão da ganância. Não façam a obra do Senhor por causa de alguns trocados. Não se vendam a isso. Não sejam gananciosos, nem cobiçosos. A questão da prata e do ouro. Não faça a obra de Deus por causa disso. Faça a obra de Deus por causa de Deus. Por aquilo que Ele é. Aí você observa no versículo 35, ele diz assim: vocês também como presbíteros, estou falando de propósito. Ele diz: tenho-vos mostrado em tudo, irmãos, quero só relembrá-los,
Tenho-vos mostrado assim, mostrado em tudo, que trabalhando assim, olha que já foram muitas coisas que foram ditas, trabalhando assim, é necessário ainda aos presbíteros auxiliar os enfermos. Não, irmão, o dirigente não vai visitar e a igreja não tem presbítero não para visitar. Procura um presbítero para distribuir uma ceia, ninguém pode. Isso, irmãos, é completamente inconcebível. Paulo disse: eu quero chamar os presbíteros, e o pessoal foi. Foram todos. Ele disse: irmãos, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus. Quem recorda as palavras do Senhor, se não sabe das palavras do Senhor? Mas o presbítero é apto, ele tem a palavra do Senhor. E ele vai e continua e diz assim: presbítero também tem que aprender a contribuir, tem que deixar de ser mão de vaca. Presbítero é dizimista na casa do Senhor. E diz assim, e quer dizer para vocês, meus irmãos presbíteros, quero lembrar vocês abram a mão, contribuam, porque a mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Pelo amém de vocês, irmãos, estou vendo que vocês estão lembrando de tudo. Eu não estou falando nada novo. Esse é o sermão de Paulo para os presbíteros. Glória a Deus. E ele está uma bênção para mim. E eu quero concluir dizendo o que Paulo falou no versículo de número 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Então, para ser fiel ao sermão, eu vou me ajoelhar com vocês. Eu nunca vi que quem vai ministrar vai se ajoelhar, mas hoje vai acontecer, que é para a gente relembrar o sermão na íntegra. Amém, meus irmãos? Vamos relembrar o sermão na íntegra? Os irmãos recebem esta palavra? Se vocês esquecerem de alguma coisa, é só abrir o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Se eu vou me lembrar daquelas palavras do pastor, aí vai do versículo 17 até o 36. E quando você terminar, se ajoelhe. Você vai ficar novinho. A igreja fica em pé, porque os presbíteros agora vão se ajoelhar. E eu juntamente com ele. E nós vamos fazer uma oração, meus irmãos, como aquela oração assembleana, a oração de fogo, né? Glória a Jesus. Pastor Pedro Cavalcante, nosso pastor emérito da nossa convenção, pastor desta igreja, glória a Deus. Meus irmãos, eu vou me ajoelhar também, que eu quero receber essa oração, que eu nunca quero deixar de ser presbítero. Foi aqui no dia 7 de setembro que eu, pastor Adonias e muitos outros fomos consagrados também, aqui no dia 7 de setembro. Faz-nos, Senhor, lembrar destas palavras santas. Guardem nos vossos corações, meus irmãos. Pastor Pedro. Vamos impetrar a bênção de Deus sobre os irmãos. Poderoso Deus, nosso Pai que está nos céus, aqui estamos solenemente na Tua presença, fazendo esta obra que a Tua palavra nos autoriza, Senhor. Tu tens abençoado a Tua igreja, tens salvado muitas almas, muitos têm se rendido a Ti, têm dons espirituais, têm dons de pastorear, ajudar os pastores em patrocinar os rebanhos. Senhor, estes irmãos que estão aqui ajoelhados, todos eles são credenciados a cooperar na Tua obra, ungindo enfermos, pregando a Tua palavra, fazendo aquilo que o pastor da igreja designar. Abençoa poderosamente os Teus servos, as suas esposas, suas famílias, da saúde. Se alguém está enfermo, Tu pode curar, Senhor. Tu és o médico dos médicos por excelência. Opera milagre e maravilha em nosso meio. Nós queremos sentir a Tua presença bem de perto. Grande Deus, nós Te oramos. Abençoa o pastor da igreja.
Dá ao teu Senhor a tua unção, autoridade, sabedoria, como tem dado até aqui. Continua usando das tuas mãos poderosamente. Nós te oramos, nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus e Salvador. Todos digam amém.